dois aspectos interessantes na chamada modernidade. A primeira tem relação com o conhecimento. Não é mais a fé e, portanto, a sua representação material, a igreja, quem determina o que é ou o que não é conhecimento válido. A ciência começa a colocar suas asinhas de fora nesse momento, defendendo a razão como referência para a organização e avaliação do que é ou não é conhecimento. A segunda tem relação com a política, não é mais a igreja unida a uma classe de nobres que dá as cartas, mas muito aos poucos outras camadas da sociedade, representadas sobretudo pelos comerciantes, que começam a ganhar espaço nesse jogo. Isso já é muita coisa para determinar uma mudança de período na filosofia. A gente sai de uma Europa dominada pela igreja e pelos nobres, na política e na ciência, né? E a gente entra em outro contexto onde esses grupos perdem o protagonismo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ciência. Conhecimento é poder. O homem é uma máquina. Penso, logo existo. Tudo que sabemos é adquirido a partir da experiência. Essas são algumas das frases ditas pelos filósofos da época e elas expressam justamente a perda de espaço da fé no processo de definição sobre o que é ou não conhecimento e a perda de poder político da igreja e da elite nobre. A frase conhecimento é poder, por exemplo, ela é de um filósofo chamado Francis Bacon. Associar conhecimento a poder, né, e no caso ele estava se referindo ao conhecimento científico, é algo que ninguém se atreveria a falar na Idade Média, né, porque ele afronta então o poder da igreja. A frase "o homem é uma máquina", dita pelo filósofo David Hume, descartava completamente a ideia de alma, afirmando que o ser humano é uma máquina de carne e osso que obedece às mesmas leis da física que qualquer outro objeto no mundo, não é uma lei divina, enfim. Penso, logo existo, foi dita pelo Descartes e coloca a mente como a substância ou o ingrediente principal do ser humano, né? Então, a mente enquanto a substância pensante, ela não tem nada a ver com a ideia de alma lá da Idade Média, conforme defenderam o Agostinho e Tomás de Aquino. Finalmente, a frase "tudo que sabemos é adquirido a partir da experiência", ela reforça a ênfase no corpo e nos seus 5 sentidos para determinar o que pode ou não ser conhecido. O grande juiz das informações trazidas pelos sentidos é a razão e não é a fé. Então, deixa a fé para lá, né, para que o conhecimento possa ser finalmente coordenado pela razão. Vocês percebem essa mudança? A herança do humanismo que surgiu no chamado Renascimento, ela é muito grande. O humanismo tira Deus da jogada, ele considera o homem como o centro do universo. Nesse período, a teoria heliocêntrica, ela tira a Terra do centro do universo e coloca o Sol como o seu ponto central. Então a Terra não é mais o centro, mas, por outro lado, o homem é, porque ele, com a sua razão, é quem descobre e organiza as novas evidências científicas antes ignoradas pela igreja. À medida em que perde o seu controle econômico e político, a igreja já não pode mais mandar, executar os cientistas, né, matar os cientistas que afirmavam coisas que iam contra os seus dogmas. E isso dá liberdade para essas pessoas. Quando o Descartes solta sua famosa frase "penso, logo existo", ele está reforçando a ideia de que a razão é o grande guia para o conhecimento mais seguro. Na filosofia isso se chama racionalismo. E essa corrente de pensamento ela foi a grande expressão de uma postura que determinou os rumos da ciência até os dias atuais. A fé nunca mais se recuperou da perda de status no campo do conhecimento, até hoje dominado pela razão. Para o Francis Bacon, o conhecimento científico vai construindo, andar por andar, um
edifício, só que sobre bases sólidas, bases racionais. Ele descobre as leis naturais, né? E com isso ele vai dando ao ser humano, o conhecimento científico, vai dando ao ser humano condições para modificar a natureza por meio de novas invenções. Então, o que antes não podia ser feito, agora pode, e à medida em que as novas descobertas são feitas, mais o ser humano pode. Poder, conhecimento é poder. Para isso, segundo o Bacon, a ciência precisa ter um método para não se perder nas suas pesquisas. Ela precisa testar exaustivamente as suas teorias para saber se não há fenômenos que as coloquem em contradição. Assim, então, a experiência como a prática científica, ela foi defendida pela primeira vez com esse filósofo. E isso se apoia na ideia de que os nossos 5 sentidos, eles são a base de todo conhecimento. Além disso, a ideia de que tudo no universo é físico, material, concreto, ela é defendida amplamente por filósofos como o David Hume e o John Locke. Esses dois pertencem a uma corrente chamada empirismo, que é diferente do racionalismo do Descartes, mas isso eu explico depois. Existem diferenças conceituais entre os pensadores desse período, claro que existem, mas basicamente a vitória da razão sobre a fé é algo que está sempre presente nas suas ideias, e por isso a modernidade é chamada de Idade da Razão. Mas não se trata necessariamente de dizer que Deus não existe, que a igreja tem que acabar, coisas desse tipo. Os filósofos não dizem isso. O que eles se esforçam em dizer, primeiramente, é que a ciência e a religião elas devem andar separadas. Afinal, a experiência histórica, né, no passado, né, lá da Idade Média, ela provou que a união desses dois elementos, igreja e ciência, segundo esses filósofos, ela não produziu uma grande elevação da existência humana, não gerou segurança, conforto, etc. E com essa separação entre a ciência e a igreja, então, de acordo com esses filósofos, seria possível fazer isso tudo com mais qualidade e em menor tempo. Para o Francis Bacon, o cientista é uma pessoa capaz de lutar contra os grandes ídolos da humanidade. Esses ídolos, segundo Bacon, seriam o pensamento de manada, que a gente está chamando hoje em dia de gado, que é o que ele chama de ídolos da tribo, a tendência de defender verdades absolutas sem querer testar o seu grau de realidade, a tendência de ser influenciado pelos valores culturais na interpretação dos fatos, ou ainda as tendências da própria filosofia de querer eleger certas verdades como universais. Então, o cientista é um indivíduo que ele é neutro em relação a tudo isso. Ou seja, nem a filosofia ela deixou de ser criticada nesse período moderno. Até mesmo ela pode cair nos erros e nas ilusões. E os modernos citam como exemplo dessa ilusão as filosofias que surgiram no período medieval. E é justamente por isso que a história da filosofia ela pode ser dividida em períodos diferentes. Quando um momento marca uma quebra radical no pensamento, esse momento recebe um novo nome. Por isso nós temos a filosofia antiga, medieval, moderna, enfim. Bom, eu passei uma visão geral para introduzir o assunto. Eu citei aqui 5 filósofos importantes para esse período, mas claro que não são os únicos, né? E nos próximos vídeos eu falo um pouco mais sobre cada um deles. É isso. E para você, conhecimento é poder e o quanto você tem se empoderado? Vai pensando aí. Até!